Cada criança que nasce em Motuca traz consigo um futuro inteiro de possibilidades. É por isso que estamos aqui hoje. Bom dia a todas e a todos. Eu sou Marcos Perusa, consultor educacional da Petras Planejamento e Assessoria em Administração e Gestão Educacional. E é com muita satisfação que apresentamos hoje o Plano Municipal pela Primeira Infância de Mutuca, com vigência de 2026 a 2036. Este plano é fruto de um trabalho coletivo que envolve diversas secretarias municipais, conselhos, organizações da sociedade civil e principalmente a escuta atenta das nossas crianças. Como diz o slogan que escolhemos: cuidar hoje, construir o amanhã. Porque cuidar das nossas crianças é um dever de cada um de nós, poder público, famílias e sociedade. Antes de falarmos sobre o plano, é importante entendermos o que é a primeira infância. A primeira infância compreende os primeiros 6 anos de vida, ou seja, de 0 a 6 anos de idade. Essa é a fase mais importante para o desenvolvimento humano. É nesse período que o cérebro da criança se desenvolve de forma mais intensa, e é também quando ela constrói as bases para a sua vida emocional, social e cognitiva. Investir na primeira infância não é apenas uma questão de justiça social, mas também é o investimento mais eficaz que o município pode fazer para garantir um futuro melhor para todos. Mas por que Motuca precisa de um plano específico para a primeira infância? A resposta está na lei, o artigo 227 da Constituição Federal e o marco legal da primeira infância, a Lei Federal 13.257 de 2016, estabelecem que a criança tem prioridade absoluta e que os municípios devem elaborar planos para garantir os seus direitos. Plano municipal pela primeira infância não é um plano de governo, mas sim um plano de cidade. Ela tem duas funções principais. Primeiro, ser um guia de orientação das ações do poder público, das famílias e da sociedade. E segundo, ser uma ferramenta de controle social, permitindo que todos acompanhem e cobrem o cumprimento das metas estabelecidas. Por que investir na primeira infância? Janelas de oportunidade biológica. 90% do cérebro se desenvolve antes dos 6 anos de idade. Bilhões de conexões cerebrais são formadas nessa fase em ritmo acelerado. Estímulos, afeto e nutrição moldam a arquitetura cerebral para o resto da vida. O segundo ponto é o alto retorno econômico. Cada R$ 1 investido nas crianças retorna várias vezes para a sociedade. Conhecido como equação de Heckman, o investimento gera economias futuras brutas, reduz gastos públicos futuros em segurança, saúde e programas de reforço escolar. Terceiro ponto é a redução das desigualdades sociais. Intervenções precoces reduzem drasticamente as desigualdades futuras, garante igualdade de condições para as crianças de diferentes contextos socioeconômicos, interrompe o ciclo de pobreza biológica e financeira entre as gerações.
Vamos agora conhecer um pouco sobre a nossa cidade e nossa população. Segundo o censo do IBGE de 2022, Motuca tem 4.034 habitantes. Desse total, aproximadamente 350 crianças estão na faixa etária de 0 a 6 anos, o que representa 8,7% do total da nossa população. É importante destacar que a grande maioria da nossa população, 92,5%, vive na área urbana. E o nosso Índice de Desenvolvimento Humano, o IDHM, é de 0,713, classificado como alto pelo padrão nacional. Esses números nos mostram quem são as crianças que estamos planejando atender e nos ajudam a direcionar melhor as nossas ações. Para planejar o futuro, precisamos primeiro entender onde estamos. Por isso, realizamos um diagnóstico detalhado de todas as áreas que impactam a primeira infância. Na área da saúde, temos resultados muito positivos. A cobertura pré-natal é de 94% das gestantes, realizando 6 ou mais consultas. A vacinação das crianças de até 1 ano alcança 97%, um índice superior à média nacional. E a mortalidade infantil está em 7,8 óbitos por 1.000 nascidos vivos, abaixo da média estadual. No entanto, ainda temos desafios. O diagnóstico apontou que 11,5% das crianças apresentam déficit de altura e 9,6% têm baixo peso, e que nos alerta para a necessidade de fortalecer o acompanhamento nutricional. Conclusão é que a nossa rede de saúde é forte, mas precisamos manter a vigilância contínua. Na educação, também temos avanços importantes para comemorar. Motuca já universalizou o atendimento na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos. Isso significa que 100% das crianças nessa faixa etária estão matriculadas, cumprindo a meta 1 do Plano Nacional de Educação, o antigo Plano Nacional de Educação, que era de 2014 a 2024. Na creche, que atende crianças de 0 a 3 anos, nossa taxa de atendimento é de 47%, acima da média estadual de 45%. Mas sabemos que ainda precisamos avançar para atender todas as crianças que necessitam. Outro dado relevante é a qualificação dos nossos profissionais. 78% dos professores da educação infantil têm formação superior completa. Concluímos que, com a pré-escola universalizada, nosso próximo desafio é ampliar as vagas em creche e expandir o atendimento em tempo integral. Na área da assistência social, o diagnóstico mostra que 398 crianças de 0 a 6 anos estão cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal e 69% das famílias são beneficiadas do programa Bolsa Família. Isso indica que uma parcela significativa da nossa população vive em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para enfrentar esse desafio, o município já conta com o programa Criança Feliz, que atualmente acompanha 126 crianças com alto índice de adesão e com rede de proteção social composta pelo CRAS, pelo PAIF e pelo SCFV. Conclusão é que, embora a rede de proteção esteja consolidada, o foco deve ser na busca ativa das famílias mais vulneráveis e no fortalecimento do vínculo familiar. Um dos momentos mais bonitos e importantes da construção desse plano
foi a escuta das crianças. Realizamos atividades com alunos da educação infantil, com idades entre 4 e 6 anos, por meio de rodas de conversa e registros gráficos. Ouvimos o que elas têm a dizer sobre a cidade onde vivem. O que elas nos disseram? As crianças valorizam muito a natureza, as árvores, as flores, as praças verdes. Elas amam os espaços para brincar, mas também apontaram problemas: a falta de limpeza, as ruas sem conservação, a necessidade de espaços de lazer, além da segurança. Elas querem uma cidade bonita, colorida, limpa e cheia de lugares para brincar. A voz dessas crianças é a nossa bússola. É por elas e para elas que estamos aqui. Aqui vemos exemplos de desenhos respondendo à seguinte questão: como seria a cidade dos meus sonhos? Observem esse azul. Me parece que as crianças gostariam de ver a cidade toda azul, uma cor bastante simbólica. Esta é mais pragmática, ela gosta mesmo é dos parques de diversões, dos brinquedos, para poder brincar. Vemos aqui corretamente, são muitos desenhos que foram feitos pelas crianças, e evidentemente nós pegamos apenas alguns exemplos, apenas para nós termos uma ideia do trabalho que foi feito. As professoras das escolas é quem fizeram as rodas de conversas e escutaram as crianças para chegar a esses desenhos. Esses desenhos respondem às seguintes perguntas: o que deixa a nossa cidade feia e triste? E o que não deveria ter na nossa cidade? Observem que aqui me parece que o que deixa a nossa cidade feia são as pessoas aqui talvez maldosas, né? Uma cor assim mais escura, outras crianças aqui com cara de assustada, talvez fantasmas. O que não deveria ter na nossa cidade? Aqui me parece que alguma questão relacionada a um assalto, alguma coisa. Você vê que tem uma criança aqui com uma pequena lágrima, uma grande lágrima no rosto dela. Então, são as percepções que as nossas crianças têm da nossa cidade. Com base no diagnóstico e na escuta das crianças, estruturamos o plano em 6 eixos estratégicos de ação. São eles: governança, gestão e participação social, para garantir que o plano seja coordenado de forma eficiente e com participação de todos. Cuidado, saúde e nutrição, para assegurar o desenvolvimento saudável desde a gestação. 3. Educação infantil, cultura e brincar, garantindo aprendizado, arte e diversão. 4. Convivência familiar e comunitária, apoiando as famílias e fortalecendo os vínculos. 5. Proteção integral e direitos da criança, para proteger nossas crianças de toda forma de violência. 6. E, por fim, espaços, meio ambiente e cidade amiga da criança para tornar Motuca ainda mais acolhedora. Cada um desses eixos tem metas claras que vamos apresentar a seguir. O primeiro eixo trata da governança. Ele é fundamental porque garante que o plano seja executado, monitorado e avaliado ao longo dos 10 anos. Nossa principal meta é criar o Comitê Intersetorial da Primeira Infância, com representantes das áreas da educação, saúde, assistência social, cultura, esporte e direitos humanos. Esse comitê será responsável por coordenar as ações, promover a participação social, realizar audiências públicas
e publicar relatórios anuais de monitoramento. Também vamos fortalecer o controle social com a participação ativa do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, e também dos conselhos municipais de educação, saúde e assistência social. A mensagem aqui é clara: este é um plano para todos, de todos, e sua execução será transparente e participativa. No eixo da saúde, nossas metas são ambiciosas e necessárias. Queremos ampliar a cobertura vacinal para alcançar 95% ou mais das crianças. Vamos garantir que 98% das gestantes realizem 7 ou mais consultas de pré-natal. Também temos metas para reduzir o déficit de peso para menos de 4% e o déficit de altura para menos de 5%. Além disso, vamos implantar um cadastro municipal para acompanhar crianças com transtorno do espectro autista, a deficiência, garantindo que tenham acesso a todos os serviços de que precisam. Nosso foco é na prevenção e no cuidado integral, desde a gestação até os 6 anos de idade. A educação infantil é a base de tudo. Por isso, nesse eixo, temos metas muito claras. Vamos ampliar a cobertura de creche, saindo dos atuais 47% e chegando a 70% até 2035. Evidentemente que isso tem que ser feito devagar, dentro das possibilidades orçamentárias do município, mas é possível, sim, uma meta perfeitamente possível. E vamos trabalhar para isso. Também vamos expandir o atendimento em tempo integral para todas as crianças, aumentando o percentual de matrículas integrais nas creches de 51,4% para 80%. A educação inclusiva é outro pilar. Queremos manter 100% das crianças com deficiência e transtorno do espectro autista em classes comuns, com o apoio necessário. E, por fim, vamos garantir que todas as escolas sejam acessíveis e que atividades de cultura, esporte e brincar estejam presentes no dia a dia das crianças. Porque educação de qualidade não é só sala de aula, é também arte, movimento e alegria. No quarto eixo, focamos no apoio às famílias, porque acreditamos que uma família forte é a base para uma criança saudável. Nossa meta é acompanhar 100% das famílias com crianças beneficiadas no programa Bolsa Família, garantindo que tenham acesso a todos os serviços disponíveis. Vamos ampliar o acompanhamento do programa Criança Feliz, que realiza visitas domiciliares e orienta as famílias sobre os cuidados e estímulo ao desenvolvimento. Também vamos reduzir a insegurança alimentar, com acompanhamento nutricional pelo SISVAM e apoiar as famílias vulneráveis por meio do PAIF, que fica administrado no CRAS. Fortalecer a família é fortalecer a criança. O quinto eixo trata da proteção integral, que é um dever de todos nós. Nessa meta, é garantir que 100% dos casos de violência doméstica contra crianças sejam acompanhados pela rede de proteção, formada pelo Conselho Tutelar, CREAS, Saúde e Educação. Também temos a meta de erradicar o trabalho infantil, chegando a 0 casos em nosso município. Para isso, vamos fortalecer o Conselho Tutelar, qualificar a rede de proteção e agilizar as medidas protetivas quando necessário. Proteger nossas crianças é um compromisso inegociável. A prioridade absoluta é lei e deve ser praticada todos os dias.
Por fim, o sexto eixo trata dos espaços e do meio ambiente. Ele nasceu diretamente da escuta das crianças. Nossas metas incluem ampliar o acesso a espaços públicos infantis adequados, com brinquedos, seguranças e acessibilidade. Vamos universalizar a participação das crianças em atividades culturais, esportivas, garantindo que todas tenham oportunidade de brincar, criar e se movimentar. Também vamos implantar a educação ambiental em 100% das escolas e priorizar a arborização de creches, escolas e praças. Queremos uma Motuca que seja verdadeiramente uma cidade amiga da criança, acolhedora, bonita, limpa e com lugares para brincar. Um plano só é eficaz se for acompanhado. Por isso, estabelecemos um sistema de monitoramento e avaliação. O Comitê Intersetorial será o responsável por coordenar esse processo. Vamos produzir relatórios anuais com os resultados e disponibilizar um painel de indicadores online para que a sociedade possa acompanhar. Além disso, teremos marcos importantes. Em 2027, uma avaliação de meio tempo para ajustar o que for necessário. E em 2030, uma revisão parcial. E em 2035, a avaliação final. Esse cronograma garante que o plano se mantenha vivo, atualizado e eficaz ao longo de toda a década. Para que todas essas metas se tornem realidade, precisamos garantir recursos. O Plano Municipal pela Primeira Infância será financiado por diferentes fontes, ou seja, recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, transferências federais como o FNDE, Bolsa Família e o Programa Criança Feliz, além de recursos próprios do município. Também vamos buscar parcerias com a sociedade civil, ONGs e o setor privado para ampliar nossas ações. O critério para a alocação de recursos será a prioridade às áreas de maior vulnerabilidade social. O plano não cria despesas obrigatórias, ele organiza prioridades. Investir na primeira infância não é gasto, é o melhor investimento que um município pode fazer. Mas o Plano Municipal pela Primeira Infância não se faz sozinho. Ele depende da corresponsabilidade de todos. Ao poder público, cabe garantir políticas públicas e recursos para sua execução. Às famílias, cabe cuidar, proteger e educar com amor e dedicação. À sociedade, cabe cobrar, participar, fiscalizar e apoiar. E ao setor privado, cabe apoiar projetos e iniciativas que beneficiem as crianças. Quando cada um faz a sua parte, a soma dos esforços transforma a nossa realidade. E qual é a visão que temos para Motuca em 2035? Com a implementação do Plano Municipal pela Primeira Infância, Motuca será uma cidade onde todas as crianças terão acesso à saúde, educação e proteção de qualidade, onde as famílias se sentirão apoiadas e acolhidas, com acesso a serviços e programas que fortalecem os vínculos, onde os espaços públicos serão seguros, bonitos e convidativos para brincar todas as crianças, onde a cidade, como um todo, será mais justa, inclusiva e sustentável. Este é o futuro que queremos construir juntos com toda a população. E esse é o nosso compromisso. Para finalizar, quero fazer um convite. O Plano Municipal pela Primeira Infância de Motuca é um plano da cidade, para a cidade. Ela é um documento vivo
que precisa da participação de todos para ser bem-sucedido. Convidamos vocês a acompanhar os relatórios de monitoramento, que serão publicados no portal da Prefeitura, e participar das audiências públicas e entrar em contato com o Comitê Intersetorial para contribuir com sugestões. Juntos, vamos construir uma Motuca ainda melhor para todas as crianças, porque elas merecem o melhor que podemos oferecer. Muito obrigado pela atenção e agora ficamos à disposição para esclarecer dúvidas ou questões que vocês gostariam de perguntar ou debater sobre o Plano Municipal pela Primeira Infância de Motuca. Está aberta a oportunidade para nós conversarmos.